Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume, no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana, focando principalmente na chegada do novo filme do Beetlejuice, dirigido pelo Tim Burton e estrelado pelo Michael Keaton. Então, vamos lá! Então pessoal, antes de mais nada, eu sou o Felipe aqui do canal Triplo F, também lá do canal Guerra dos Streamings. Hoje eu gostaria de falar a respeito da chegada de um filme que demorou bastante para lançar a sua sequência, o filme Beetlejuice aqui no Brasil, Os Fantasmas Se Divertem. Lá nos Estados Unidos acabou de trazer a sua sequência, que lá se chama Beetlejuice. Beetlejuice que no filme tem o contexto, né, de você falar 3 vezes ali o nome dele, então faz um sentido, enquanto aqui no Brasil o título foi Os Fantasmas Ainda Se Divertem, que obviamente é uma continuidade do título completamente diferente dos dois filmes, né, da versão nacional e da versão original. O primeiro filme é de 1988, né, então como eu disse, a sequência demorou bastante para chegar. E o filme anterior é um grande sucesso, só que esse filme também conseguiu chegar fazendo muito barulho. Apesar do orçamento alto de 100 milhões de dólares, o filme teve uma abertura de 110 milhões de dólares. Eu não vou fazer um comparativo ainda com outros filmes do Tim Burton, eu vou deixar para fazer esse comparativo na semana que vem, porque aí eu já faço um comparativo também da queda do primeiro para o segundo final de semana. Eu vou fazer hoje um comparativo com outros filmes da Warner e quantos filmes, né, conseguiram fazer esse resultado. Só para vocês terem uma ideia, a Warner tem somente 10 filmes com aberturas maiores do que desse Beetlejuice 2, né? Então o filme foi um enorme sucesso, ao contrário do que muitas pessoas estavam imaginando, só que é uma franquia que não tem um alcance global tão bom, né? O primeiro filme vocês, né, muitos de vocês podem conhecer, mas eu imagino que muitos de vocês não conheçam ou pelo menos não tenham assistido, porque é uma franquia que fez mais sucesso em território americano e que conseguiu um status ali, né, de clássico nos Estados Unidos que talvez ele não tenha no resto do mundo. Eu compararia, né, o sucesso do filme mais ou menos com Ghostbusters, não em termos de resultado, mas é uma daquelas franquias que faz mais sucesso nos Estados Unidos do que no mundo inteiro. E pessoal, inclusive esse foi o terceiro melhor final de semana do ano, perdendo somente para 2 filmes da Disney, Divertidamente e Deadpool e Wolverine. E o filme que abriu com 110 milhões de dólares chega a 145 milhões de dólares. Eu sempre falo aqui para vocês que um resultado bom pro primeiro final de semana é o filme conseguir fazer o mesmo número do seu orçamento. Então, se o filme custou 100 milhões, ele trazer 100 milhões já no primeiro final de semana é algo positivo. Se ele conseguir fazer mais do que isso, é algo muito bom. Se ele conseguisse dobrar o seu orçamento já na primeira semana, seria perfeito. O filme não chegou a dobrar, né? Como eu disse, ele custou 100, fez 145, que é, na minha opinião, um resultado muito bom. Isso mostra que o filme tem potencial para chegar na casa de uns 400, 500 milhões, isso com um alcance limitado, né, ao redor do mundo todo. Se você levar em consideração as outras grandes aberturas, o potencial do filme seria ainda maior. Só que muitos desses filmes que eu vou mostrar aqui para vocês tiveram resultados melhores fora dos Estados Unidos. Então aqui o comparativo entre os dois filmes. O primeiro filme custou 15 milhões e fez 75 milhões, então conseguiu fazer 5 vezes o seu orçamento, e o filme teve uma abertura de 8 milhões de dólares, que é algo muito comum na época, né? Você não via essas aberturas gigantescas até por causa da inflação, o dinheiro era muito diferente, e esse filme teve uma abertura de 110 milhões de dólares, só que também com um orçamento muito maior. E aqui, ó, essa lista eu quero explicar para vocês, né, porque as pessoas podem interpretar de forma errada. O Beetlejuice não é o 7º filme com a melhor abertura, né? No caso aqui seria o 7º filme. Não é, ele é o 11º filme com a maior abertura da história da Warner, né? Então aqui são só os filmes da Warner Bros, né, que agora se chamam Warner Bros Discovery, só que aqui eu peguei os mais recentes que bateram o filme do Beetlejuice, né, essa marca de 110 milhões de dólares, para vocês verem o quão raro é essa marca ser batida pela Warner. Então a gente começa lá atrás no filme, né, Homem de Aço, que abriu com 116 milhões
e fez 670 no já distante ano de 2013, então já faz mais de uma década. Então no período de uma década praticamente, a Warner conseguiu somente 6 filmes com resultado melhor, né? Então o filme Homem de Aço abriu com 116, o filme Batman vs Superman abriu com 166 milhões, a melhor de todas essas aberturas, mas acabou tendo um resultado, né, decepcionante no mínimo, né, porque o filme tinha potencial para ultrapassar de longe a marca de 1 bilhão, o filme fez 874 milhões, o Esquadrão Suicida, muitas pessoas criticam esse filme, né, com razão, mas o filme teve uma abertura sensacional de 133 milhões, né, e acabou fazendo 749 mundialmente, isso também em 2016, depois em 2017 o filme It, a Coisa, abriu com 123 milhões de dólares, um fenômeno que fez 702 milhões, depois o filme do Batman abriu com 134 milhões de dólares e fez 772, e o melhor filme da Warner até hoje em termos de resultado, o filme da Barbie abriu com 162 milhões de dólares e acabou fazendo 1,4 bilhão. Então vocês veem a companhia, né, que esse filme está fazendo, né, os filmes que estão nessa mesma categoria, todos tiveram resultados sensacionais, né, 670, 870, 750, 700, 700, então a gente vê que os resultados foram muito bons. Eu não acho que esse filme vai alcançar esse mesmo patamar, justamente pelo que eu falei, eu não acho que é um filme que vai ter um efeito muito bom ao redor do mundo inteiro, né? Então, só frisando, eu chutaria que esse filme vai acabar na casa dos 500 milhões, mesmo com essa abertura sensacional. Mas, como eu disse pra vocês, eu não quero me estender tanto assim no filme Os Fantasmas Se Divertem, porque eu quero trazer uma análise bem mais aprofundada dos filmes do Tim Burton na semana que vem. Eu já tenho preparado aqui, mas também, como eu disse, eu não quero que o vídeo fique com mais de meia hora. E caindo para a segunda posição ficou o filme Deadpool e Wolverine, que teve uma das primeiras grandes quedas desde o início da sua corrida. O filme caiu 53% e fez mais 7,2 milhões de dólares. Vários dos filmes tiveram quedas mais acentuadas, principalmente os filmes infantis, né, que eu estou trazendo aqui há bastante tempo, mas isso eu vou mostrar para vocês no decorrer do vídeo. O filme Deadpool e Wolverine chegou à marca de 1,287 bilhão de dólares. E isso faz com que o filme se coloque na posição de número 23 na lista dos maiores filmes de todos os tempos, e ele está agora atrás de Frozen, que tem 1,306 bilhão de dólares. Provavelmente o filme vai ultrapassar a marca de Frozen, mas não por tanto assim, porque como vocês vão ver, o filme já desacelerou bastante. Então o filme chega nesse final de semana a 1,287 bilhão, né, ou 1,29 bilhão. O filme está sendo um grande sucesso e eu fiz aqui os comparativos com os outros filmes do Deadpool, com os outros filmes dos X-Men. Não vejo nem por que eu ficar citando todos os vídeos, mas tá aqui os quadros, né, se vocês quiserem dar uma olhada, porque o filme já dilacerou todos os recordes dos dois lados, seja um filme do Deadpool, seja um filme do X-Men. Eu queria falar um pouquinho hoje a respeito de alguns comentários que muitas pessoas têm fazendo, né, que o comparativo com outros filmes da Marvel não faz sentido. Todo vídeo eu tô mostrando comparativo com outros filmes e as pessoas falam, pô, mas esse filme é R-rated, né? Esse filme é para maiores, então não faz sentido você comparar com outros filmes que não são para maiores, porque se as crianças pudessem entrar, o filme já teria feito uma bilheteria muito maior. Eu particularmente discordo, eu acho que Deadpool e Wolverine, se não fosse R-rated, eu sei que muitos de vocês vão concordar com essa afirmação, se ele não fosse para maiores, ele não estaria com essa bilheteria, ele estaria com uma bilheteria abaixo e não acima, né? As pessoas estão falando, mas você imagine o filme Deadpool e Wolverine sem os palavrões, sem as cenas grosseiras, sem as piadinhas com conotação, né, que vocês sabem muito bem, sem sangue, essas coisas. Então eu acho que o filme seria, na verdade, um possível flop até. Talvez não, né, por causa dos dois atores envolvidos, com certeza o filme teria feito um bom dinheiro, mas as pessoas estavam reclamando muito, né, quando a Fox foi comprada, que a Disney ia disneyficar o Deadpool, que eles iam fazer um filme, né, PG, né, que seria um filme ali para maiores de 12 anos, então muitas pessoas estavam reclamando. Eu realmente acredito que essa classificação indicativa só
ajudou a bilheteria, né? Enquanto as crianças podem ter sido impedidas, né, até certo ponto, porque basta você levar seus pais junto, o que acaba aumentando a bilheteria porque você tem que levar mais gente para assistir, né? Então eu acho que não faz muito sentido assim essa reclamação. E aqui a evolução semanal, vocês vão perceber que é a primeira vez que o filme tem uma queda de mais de 50%, né? Ó, porque caiu de 386 para 205, para 113, para 69, para 51 e agora para 25, então de 51 para 25 é a primeira vez que o filme cai para mais da metade, né? Mas isso a gente está vendo com vários outros filmes. Parece que deu uma esfriada realmente nesses filmes que já estavam nos cinemas há algumas semanas. E aqui o resultado dos filmes R-rated nos Estados Unidos, como eu falei pra vocês. Obviamente o filme continua dominando. Eu falei na semana passada que o filme ele demoliu o recorde anterior que pertencia à Paixão de Cristo. Muitas pessoas vieram comentar, não dilacerou nada, o filme Paixão de Cristo é lá de 2004, então ajustando pela inflação, obviamente. Mas não foi isso que eu disse. Eu sei que em termos de relevância, o filme Paixão de Cristo foi de fato mais relevante em 2004 do que Deadpool e Wolverine está sendo em 2024, 20 anos depois, mas não dá pra gente negar que é um recorde absoluto, valor nas bilheterias. Então se um filme trouxe 370 e o outro já bateu mais de 600 milhões, dá pra gente dizer que o recorde foi sim, né, dizimado, digamos assim, pelo Deadpool e Wolverine. Não é um desrespeito à Paixão de Cristo, eu tô falando aqui que o filme foi sim mais relevante, foi um fenômeno maior em território americano no seu ano de lançamento, que foi 2004, mas em termos absolutos, o recorde do Deadpool e Wolverine é mais impressionante, né, porque 600 e tantos milhões é mais do que 370. E a mesma coisa vale, né, ao redor do mundo inteiro, porque o filme bateu de longe o filme do Coringa, não de forma tão expressiva assim, mas o Coringa 2, né, o Folie à Deux, já foi lançado, as críticas estão sendo bem divisivas, a opinião de muita gente está sendo bem negativa a respeito do filme, né, que muitas coisas boas do primeiro Coringa não foram repetidas e muitas coisas ruins do primeiro Coringa acabaram se estendendo muito mais. Eu ainda não assisti, mas pelo que eu vi aí, né, as pessoas falando, essa é a opinião geral. Eu não ligo muito para isso, né, eu só tô dizendo que isso pode afetar o volume de pessoas que vão até as salas de cinema para assistir esse segundo filme, mas tudo vai depender da aceitação do público para ver se o Coringa 2 vai conseguir bater o resultado de Deadpool e Wolverine. E aqui, só para não deixar de citar, o resultado dos mini crossovers já bateu a maioria deles, menos o super crossover dos Homem-Aranha. E pela primeira vez a gente não vê uma modificação na lista dos filmes da Marvel. Pela primeira vez o Deadpool e Wolverine não ultrapassou nenhum filme do universo Marvel, porque à frente dele a essa altura tem somente Vingadores com 1,5 bilhão, Vingadores A Era de Ultron, Pantera Negra, que é o filme mais próximo, com 1,349 bilhão, depois Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato e Homem-Aranha No Way Home, todos eles, né, na casa ali próximo de 2 bilhões ou mais. Então, sem chance desse filme ultrapassar. E agora a gente vai para o terceiro colocado, que é o filme Reagan. Hoje eu decidi ir um pouco além, eu fiz uma lista de vários filmes estrelando presidentes, não os próprios presidentes como atores, né, que daria para fazer também, porque o próprio Donald Trump já apareceu, até uma ideia, né, para o próximo vídeo, mas são filmes com presidentes, né, em papéis importantes como personagens ali dentro dos filmes. Vocês vão ver aqui, eu pus até, né, alguns filmes meio questionáveis nessa lista, mas vamos falar do Reagan. O filme da Snowbiz Direct caiu 31%, então foi um resultado positivo, só que o filme custou 25 milhões, ele fez mais 5 milhões nesse final de semana e chega a somente 18 milhões, então a essa altura o filme já teria que estar na casa dos 50 milhões, 60 milhões, o filme ainda está bem distante disso. Não é um filme que vai ter um apelo internacional muito bom, porque se trata de uma figura política muito famosa nos Estados Unidos, né, uma figura política mais antiga, então não vai ser um filme com uma abrangência internacional. Mas os filmes que eu separei, e novamente eu fiz essa lista aqui de cabeça, né, se tem algum filme envolvendo presidentes, eu não coloquei o filme Todos os Homens do Presidente, né, estrelado pelo Robert Redford e pelo Dustin Hoffman, justamente porque eu já tô citando aqui o filme Frost Nixon, que é um filme mais recente, né? Eu não queria trazer dois filmes ao redor da figura do Nixon, até porque
o filme Todos os Homens do Presidente não é focado no Nixon, né? São os dois repórteres, então eu decidi não colocar aqui. Mas vamos falar a respeito do JFK, que é um filme muito bom. Filme estrelado pelo Kevin Costner, dirigido pelo Oliver Stone. É o meu favorito dessa lista. O filme teve uma bilheteria total de 205 milhões e uma bilheteria americana de 70 milhões. Então foi um filme que, mesmo tratando de uma figura local lá nos Estados Unidos, ele conseguiu ter uma abrangência maior. E esse filme é de 1991. Aí o próximo filme que eu me lembrei, né? Os filmes estão fora da ordem cronológica, né? Digamos assim. O próximo filme foi o filme W, que é um filme estrelado pelo Josh Brolin. Se eu não me engano, ele é dirigido também pelo Oliver Stone, né? Um filme de 2008. Ele fez 29 milhões de dólares internacionalmente e 25 milhões de dólares em território americano. Então ele fez somente 4 milhões de dólares fora dos Estados Unidos. Depois o filme Frost Nixon, que é muito bom também, né? Um filme estrelado pelo Frank Langella e pelo Michael Sheen. Né, o filme é muito bom, quem ainda não assistiu, assista. Concorreu ao Oscar de melhor filme em 2008. O filme fez 27 milhões de dólares ao redor do mundo inteiro e 18 milhões de dólares nos Estados Unidos. Depois teve o filme Vice, né, que é o filme do vice-presidente. Então não é literalmente o filme de um presidente, mas é o filme do vice, né, um filme do Adam McKay. Né, o filme fez 76 milhões de dólares na totalidade e 46 milhões de dólares nos Estados Unidos. Então, mais uma vez, a gente vê a limitação de um filme sobre uma figura política. Em 2012, o filme Lincoln, né? O filme Lincoln é com certeza o mais bem sucedido dessa lista. O filme ele fez 275 milhões de dólares ao redor do mundo inteiro e 182 milhões nos Estados Unidos. Novamente, só corrigindo, não é o filme Lincoln o mais bem sucedido, eu considero o filme JFK como mais bem sucedido, porque é um filme muito mais antigo, novamente aquela mesma discussão, né, da Paixão de Cristo e Deadpool e Wolverine. Depois o filme do Reagan, né, de 2024, que eu já falei pra vocês, e finalmente o filme Uma Noite no Museu, que traz o Robin Williams no papel do Teddy Roosevelt, né, é um papel muito importante, é o segundo personagem mais importante do filme, né, então foi o maior sucesso, né? O filme foi gigantesco, gerou outras sequências, inclusive, né? Gerou uma trilogia, se eu não me engano, séries e etc. O filme ele fez 574 milhões ao redor do mundo inteiro e 250 milhões nos Estados Unidos. Com certeza um filme bem fiel à figura do presidente. E depois a gente avança para a quarta posição com o filme Alien Romulus. O filme caiu 57%, então o filme do Fede Álvares está despencando nas bilheterias. Ele fez mais 3,9 milhões de dólares, chegou a 314, que é um bom resultado, né, considerando que o filme custou 80 milhões. O estúdio está de parabéns por ter conseguido reduzir o custo. Como vocês podem ver, né, em comparação com os outros filmes, o filme está tendo um resultado muito positivo. Ele já conseguiu um multiplicador muito bom, né? Então, com certeza, o estúdio está satisfeito com o resultado. Ele poderia ter feito muito mais se as quedas tivessem sido menores, mas eu acho que a essa altura eles já entendem, né, o escopo dessa franquia, quantas pessoas, quantos fãs ali podem decidir assistir um filme. Muito difícil um filme que já tem 7 lançamentos, todos nessa casa de 200 a 400 milhões. Muito difícil que um filme desse consiga atrair 500 milhões, 700 milhões. Então acho que eles entenderam muito bem e justamente por isso eles deram uma reduzida no orçamento. E finalmente, na quinta posição, o filme É Assim Que Acaba, um filme da Blake Lively que está gerando muita controvérsia. Eu tô lendo cada vez mais a respeito, né, dessas controvérsias. E o filme fez mais 3,7 milhões de dólares e chegou a incríveis 309 milhões de dólares. O filme já fez mais de 10 vezes o seu orçamento. E pode ser que em volume, né, quantas vezes ele fez esse orçamento, ele se coloque entre os maiores sucessos de 2024. Mas então a gente avança, né, para o filme Meu Malvado Favorito 4. O filme finalmente freou na evolução semana após semana. As quedas estavam sendo muito baixas. Só para vocês verem, ó, foi de 40 para 38 para 30 milhões, agora caiu de 30 milhões para 12 milhões, então foi uma queda bem acentuada. E o filme chega a 929 milhões de dólares, então a queda na verdade foi de 30 para 14, só refazendo a conta aqui,
né? Mas mesmo assim foi uma queda bastante considerável, considerando o que o filme vinha fazendo fim de semana após fim de semana, e agora não parece mais tão provável que ele vá bater a marca de 1 bilhão, porque assim que ele cair para um dígito só, então se cair de 14 para 8, depois para 7, depois para 5 e assim por diante, não vai ter como o filme bater a marca de 1 bilhão. Pode ser que a Universal queira dar um empurrão, né, queira utilizar de alguma artimanha aí para conseguir bater essa marca de 1 bilhão, mas eu acho que o filme está distante o suficiente para tornar isso um investimento muito alto. Então não sei se eles vão querer fazer isso, porque o filme já teve um resultado muito positivo. Pelo menos eu tenho certeza que ele vai bater o filme Minions 2: A Origem de Gru. Como vocês podem ver aqui, né, nesse painel com todos os filmes da franquia, e os pôsteres extremamente criativos. E um filme que deixou o top 10, mas que continua trazendo um resultado semana após semana, aí, um resultado que caiu bastante, foi de somente 8 milhões de dólares, né, o resultado de Divertidamente 2 nessa última semana. Então o filme deu uma estagnada, né, digamos assim, nas bilheterias. Ele foi de 1,667 para 1,675, então um aumento de somente 8 milhões, mas o filme que já tinha ultrapassado o Rei Leão, ultrapassou agora Jurassic World para atingir a posição de número 8 nas bilheterias de todos os tempos. Então hoje, Divertidamente 2 é, de forma unânime, a maior animação de todos os tempos, porque sempre tinha aquela discussão, mas o filme do Rei Leão é uma animação, mesmo que eu não considere, porque é literalmente o live action do Rei Leão. Então como é que você pode dizer que um filme live action é também uma animação, né? Mesmo que eles utilizem animações? O filme do Mowgli, por exemplo, não é considerado uma animação, mesmo que todos os personagens, além do menino, né, sejam animados. Mas é uma discussão para outra hora. Eu particularmente não considero, mas agora é indiscutível, Divertidamente 2 é a maior animação de todos os tempos e ponto final. E aqui, passando rapidamente, provavelmente eu não vou olhar mais esses painéis, eu vou passar rapidamente todos os comparativos aqui para vocês envolvendo o filme Divertidamente 2, então hoje é quase que o adeus, depois eu vou só atualizar caso alguma coisa muito grande aconteça. Vamos dar uma olhadinha aqui, o comparativo entre os dois filmes, né, Divertidamente 1 e 2, depois os últimos filmes da Disney Pixar, as maiores aberturas de animações, né, Os Incríveis 2, Super Mario, Procurando Dory e Frozen 2. As maiores sequências da Pixar, na verdade, todas as sequências da Pixar, e sequências eu estou considerando o segundo filme, então não estou considerando Carros 3 e assim por diante, né, nem Toy Story 3, somente Toy Story 2, Carros 2, Universidade Monstro, Procurando Dory, Os Incríveis 2 e Divertidamente 2. E finalmente, para finalizar, como de costume aqui nos vídeos, o top 5 em território norte-americano do ano de 2024 ficou o seguinte: Divertidamente 2 com 651 milhões de dólares, Deadpool e Wolverine 614, Meu Malvado Favorito 4, 357, Duna Parte 2, 282 e Twisters 264 milhões de dólares. E internacionalmente, óbvio que na primeira posição tá o filme Divertidamente 2 com 1,675, Deadpool e Wolverine 1,287, Meu Malvado Favorito 4, 927, Duna Parte 2, 711, Godzilla vs Kong 569. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do final de semana de Beetlejuice e como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.